Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal. Depois de anos sem produzir conteúdo, resolvi voltar, e dessa vez com algo que estou familiarizado, opinião com gameplay. Ao fundo nós temos o COD MW3, as partidas que eu capturei foram após 2 anos sem jogar, então se a mira não estiver muito boa já sabe, dá um desconto. Assista esse vídeo na maior qualidade possível, estou gravando em 3K 60 FPS, então aproveite. Também se puder deixe seu like e seu comentário. E hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram recentemente. Tenho a impressão de que está cada vez mais difícil se expressar livremente sobre qualquer assunto. Sempre parece existir alguém disposto a se ofender por algo que nem era para ser levado tão a sério. Muita gente não aceita uma crítica, uma opinião diferente ou até uma simples discordância, sem transformar isso em uma grande discussão. É só abrir qualquer rede social e olhar os comentários. Sempre aparece alguém escrevendo textão por causa de uma brincadeira, uma piada ou uma opinião. Coisas pequenas acabam virando discussões enormes, e muitas vezes isso nem faz muito sentido. Parece que tudo precisa virar alguma polêmica. Isso acabou com a minha vontade de criar conteúdo, mas ficando apenas de fora observando isso, não resolveu nada. Por isso eu resolvi voltar a publicar, e dessa vez com uma opinião sem filtros, mesmo que poucas pessoas vão de fato escutar, mas ficar apenas observando do lado de fora, de certa forma parece errado. Embora minha opinião seja divergente da maioria, ainda vai existir pessoas que pensam de forma similar. Espero que você seja uma dessas pessoas. Vamos criar uma comunidade livre, onde o medo de ser diferente não exista, que o julgamento fique do lado de fora. Gente inteligente discorda uma das outras, mas sem ficar de vitimismo ou ofendendo. O mundo lá fora já é cheio de gente injusta se dando bem. É duro de acreditar, mas o mal vence diversas vezes por dia. E o ciclo da vida é assim. Meritocracia é apenas uma utopia, pelo menos nesse mundo. Citando alguns exemplos, a Copa do Mundo FIFA 2026 acabou de encerrar. Tivemos uma final catimbeira, onde a Argentina conseguiu fazer de tudo para impedir os jogadores da Espanha de avançar. Tivemos Messi chorando por cartão, faltas não aplicadas, gol anulado injustamente, de tudo um pouco. Isso leva a pensar, será que ser uma pessoa justa vale a pena? Porque um time com pouca qualidade técnica chegou até a final, apenas mascando os jogos, fazendo falta em cima de falta e os juízes deixando passar. Mas no final a Espanha justamente venceu e convenceu, mostrando que é a atual melhor seleção mundial e disparada na frente dos outros. Já o Brasil, já quieto, né? Bom, além da polêmica no jogo, também tivemos polêmica fora dele, nas transmissões. Se alguém assistiu pelo SBT com Galvão Bueno, sinto muito, amigo. Que nível de narração baixa, sério. Preferi assistir com delay do que escutar ele, não sabendo o que é impedimento, o que é falta, nem mesmo os jogadores, se enrolava inteiro. É triste despedida para alguém tão nostálgico. Mas o foco aqui agora é outro, é sobre a Cazé TV, que está no meio de um grande dilema moral. Deputados estão cobrando a Cazé TV sobre o esquema de apostas esportivas durante as transmissões, e fizeram até mesmo ele excluir mais de 50 partidas da Copa do canal, com medo de processos. Mas espera aí, o nome do Brasileirão é qual mesmo? Ah sim, casa de apostas também, né? Então não dá pra entender muito o brasileiro. Ele quer cobrar do outro mais do que eles mesmos se cobram. Tipo, apostas esportivas sim, é uma merda. Pessoas perdem a vida com apostas. Mas e as outras pautas? E o INSS? Nada, né? Porque aí não importa. Vamos bater em quem está crescendo e criando um novo império, já que a Globo, que sempre fez as coisas erradas, está dando seus últimos suspiros. Como se não fosse suficiente o problema econômico brasileiro, ainda vivemos um problema moral. Quando o governo ganha bilhões de dinheiro com Mega Sena, entre outros jogos na lotérica, agora vem ele dizer que divulgar apostas é errado. 2 pesos, 2 medidas? Até quando o brasileiro vai cair nessas coisas? Agora falando de coisa boa, vamos falar sobre a Espanha. Que seleção raçuda! Eles conseguiram vencer uma Copa do Mundo sofrendo apenas um gol. Para quem achou que depois da partida contra o Cabo Verde o time iria ser eliminado, muito pelo contrário, foi evoluindo a cada partida, a ponto que o Rodri, que os brasileiros odeiam por ter vencido a Bola de Ouro de 2024 em cima do Vinícius Júnior, ele fez de novo. Dominou o meio campo em todas as partidas, mostrou o porquê ele foi o eleito melhor do mundo e foi o eleito melhor jogador da Copa também. E o Cucurella? Cucurella se come una paella. Cucurella se bebe una estrella. Jala, tiembla, que viene Cucurella. Vai dar pesadelo pros adversários. Que lateral é esse? Pouca habilidade em dribles,
Não é muito técnico igual o Marcelo e nem tão imponente quanto o Nuno Mendes, mas ele tem a força de vontade e tempo de bola que, se continuar assim, ele vai ser o melhor lateral do mundo já na próxima temporada. Anunciado no Real Madrid, 27 anos e com um currículo de responsa, Eurocopa, Copa do Mundo e Copa do Mundo de Clubes. Absoluto cinema. Interessante que às vezes vemos o mal vencer e às vezes também o bem vencer. É tudo questão de perspectiva, não dá pra mensurar qual dos dois vence mais. Quem você acha que no final vai vencer? Falando sobre a seleção brasileira, só resta para os jogadores deixarem de ser egoísta, jogarem como um time de verdade e talvez daqui a 4 anos a história mude. O país do futebol perdeu a sua identidade. O brasileiro costuma viver com aquele pensamento de que, pelo menos temos o futebol, mas sinceramente, talvez fosse até interessante ver uma Alemanha ou Itália igualarem os 5 títulos do Brasil. Quem sabe isso nos serviria como um choque de realidade, para entendermos que, viver do passado, não ganha um jogo hoje. O Brasil não precisa ser conhecido apenas como o país do futebol. Podemos ser referência em tecnologia, inovação, agronegócio, ciência, educação. Podemos ser o país do que quisermos. Potencial nunca faltou. O que falta é investimento, planejamento e uma visão de longo prazo. Só que essa mudança não acontece sozinha. Ela começa quando deixamos de repetir os mesmos erros do passado, quando pararmos de eleger as mesmas pessoas esperando resultados diferentes, quando deixamos de acreditar que alguém vai resolver todos os nossos problemas enquanto ficamos apenas assistindo. A mudança que a gente espera do país também depende de nós. Ela começa nas pequenas atitudes, no jeito como tratamos as pessoas, nas escolhas que fazemos todos os dias. Se você quer viver uma sociedade justa, comece sendo justo, até mesmo quando for injusto com você. É difícil, eu sei, mas é justamente aí que mora a mudança. Se cada um esperar que o outro dê o primeiro passo, nada muda. Agora, se cada pessoa fizer a própria parte, por menor que pareça, aí sim, existe uma chance de construir um país melhor. Acho que é isso, eu queria compartilhar um pouco com vocês a minha opinião. Estou meio sem ritmo, muitos anos sem gravar vídeos, mas podem esperar que vai ter ainda mais vídeo nessa semana, com opiniões diversas. Me ajude a crescer o canal, deixe seu comentário, participe e vamos criar essa comunidade livre. Estamos juntos e até o próximo vídeo.